Olá, turma, bem-vindos à nossa 7ª atividade. Eu sou Vanessa, professora de Ciências, e hoje nós vamos falar do tema Espírito Santo, personagens, povos, seus trabalhos, produções e culturas. Nós vamos conhecer um pouquinho sobre essa mistura de raças que temos aqui no nosso estado e também conhecer um pouquinho sobre a classificação dos elementos químicos. Então, nesse primeiro momento, eu representei aqui as festas, da cultura europeia, que é muito presente aqui no nosso estado, representadas aí pelos italianos, alemães, pomeranos, entre outros. Então, coloquei aqui algumas festas bem conhecidas de vocês: a Festa Polenta, a Festa do Vinho, a Summerfest e a Festa do Morango. E também falamos aqui de algumas personalidades que a gente tem aqui no nosso estado e que são imigrantes europeus, descendentes de imigrantes europeus. Então, nós lembramos aqui o Augusto Ruski, que foi um biólogo, um pesquisador, que desenvolveu um belo trabalho no Museu de Biologia Melo Leitão, lá em Santa Teresa, com os beija-flores, os colibris, entre outros estudos que ele fez. E também aí o Roberto Kautsky, que também é um grande estudioso das orquídeas e das bromélias, lá em Domingos Martins. Esses dois lugares, eles são abertos à visitação. Lógico que, por enquanto, por causa da pandemia, não estão funcionando, mas depois é uma boa dica de passeio. Na ciência, a gente tem aqui um grande destaque, que é a Roberta Soares. Ela é formada em Física pela Universidade Federal do Espírito Santo e atua aí na área de astronomia. E ela está entre os melhores cientistas do planeta. Então, essas personalidades aí do nosso estado para a gente ficar conhecendo. Então, eu perguntei aqui quais são os povos que compõem a etnia capixaba. São vários, de origem europeia, e já falamos italianos, alemães, os pomeranos, entre outros, e também os indígenas e os africanos. Agora eu coloquei aqui alguns povos que estavam presentes, aqui no Espírito Santo. Hoje em dia não mais, nem todos, a maioria não está mais presente aqui no Espírito Santo. Tínhamos aí as etnias Puri, Pataxó, Temiminó, Machacali, Guarani e os Krenak. E eu deixei um outro questionamento aí para vocês pesquisarem. Nós sabemos que lá em Aracruz a gente tem a aldeia, uma aldeia indígena, e eu queria que vocês pesquisassem quais são as etnias que estão ali dentro e quantas aldeias a gente tem ali dentro. Então, faça uma breve busca e anota tudo no caderno para deixar tudo direitinho. Depois a gente falou um pouquinho sobre a herança do povo africano, e eu representei o povo africano aqui no estado, colocando para vocês conhecerem o museu. A gente tem o África Brasil Museu Intercontinental. Ele tem várias peças africanas, principalmente a arte tribal africana, de máscaras e tal. Então lá tem um acervo muito grande. Esse museu ele fica em São Mateus. Poucas pessoas, eu acho que têm conhecimento, mas é um grande acervo cultural ali. E eu deixei aqui para vocês fazerem também uma pesquisa e conhecer o acervo desse museu. Deixei o Facebook para vocês acessarem, e vocês podem fazer outras buscas, para conhecer um pouco mais desse museu. Também coloquei aqui um link de um livro, sobre os negros do Espírito Santo. O autor dele é capixaba também, negro, para vocês conhecerem um pouquinho mais. E deixei o link que vai te levar direto para esse livro, que você pode baixar e ler com tranquilidade, para conhecer. Outra pesquisa que eu sugeri aqui que vocês façam é sobre a vida dessa atriz, escritora, cantora, que é Elisa Lucinda, que também é do nosso estado. Bom, na segunda semana, eu já mudei aqui o tema e já começamos a falar da classificação dos elementos químicos. Nós vimos que a gente está no estudo de tabela periódica, nós vimos famílias, períodos. Aqui, agora, nós temos a classificação desses elementos químicos em 3 tipos: metais, semimetais e não metais, ou ametais. E também vimos mais uma possibilidade para
classificar, dar nome a essas famílias. A gente viu que a gente podia chamar de família 1A, família 2A, família B, ou grupo 1, grupo 2, né, até o 18, mas agora a gente vai aprender mais uma nomenclatura de família. A família 1A, ela também pode ser chamada de metais alcalinos, a família 2A de metais alcalinos terrosos, essa família aqui do meio, metais de transição. Depois a gente tem boro, carbono, nitrogênio, né, famílias, e a família do calcogênio, dos halogênios e dos gases nobres. Então, mais uma maneira aqui de nomear essas famílias. Deixei algumas atividades para que isso fique fixado aí para vocês, né, essa nomenclatura. E começamos a falar aqui sobre os metais, que são a maioria da tabela periódica, tem características específicas como formar substâncias simples, são bons condutores elétricos, são bons condutores de calor, facilmente se transformam em fios, em lâminas. Então, isso tudo são características dos metais. Existem outras características, mas essas são as mais comuns. A gente tem uma exceção, que é o mercúrio, e que ele é um metal líquido à temperatura ambiente. Aqui embaixo a gente tem a tabela periódica e ao lado eu coloquei separado todos os elementos químicos que são classificados como metais. Mais alguns exercícios de fixação. Não se preocupem, se vocês tiverem dúvidas em resolver os exercícios, entre em contato com as redes sociais da escola, pelo zap da escola ou pelas minhas redes sociais, que a gente responde, né, as dúvidas que vocês tiverem. Depois aqui, ó, os não metais, que são basicamente o contrário das características dos metais, né? Nós temos aqui substâncias formando substâncias simples, não conduzem bem calor nem energia elétrica, né? Com exceção aí do grafite, não são facilmente transformados em lâminas ou fios. Alguns não metais formam substâncias simples gasosas, e aí eu coloquei aqui os exemplos, hidrogênio, nitrogênio, né? Então, essas diferenças aí. Aqui para comparar na tabela periódica normal e separadamente os não metais. Alguns exercícios de fixação. Esses exercícios estão bem simples. Se vocês tiverem dúvidas, já sabem. Manda um direct, entre em contato, manda um zap. Ok? Depois a gente começou a falar aqui dos semimetais, né? São elementos que apresentam propriedades intermediárias entre o metal e o não metal, né? Eles estão ali no meio, as suas características. E existe uma tendência de não chamar mais de semimetal, né? A sociedade lá, a tabela periódica da Sociedade Brasileira de Química já separou esses elementos aí, já caracterizou como metais e como não metais, né? Não está mais na transição aí, mas a gente ainda pode usar essa nomenclatura. Estão aqui separados, né, como semimetais, mas de acordo com a tabela, né, periódica aí da Sociedade Brasileira de Química, a gente tem uma outra classificação. Por exemplo, o boro, né, o silício, o arsênio e o telúrio, eles já estão classificados como não metais. E o germânio, o antimônio e o polônio estão aí como metais, né? Então, os primeiros ametais ou não metais, e aqui depois os segundos como metais. Então, ela já está usando essa nomenclatura, mas ainda podemos usar os semimetais, tá bom? Então, eu coloquei aqui para vocês localizarem esses semimetais aqui na tabela, né? Dizer família e período que eles estão ocupando. Então, vocês escrevam aí no caderno, deixe tudo organizado para quando nós voltarmos a gente poder visualizar isso aí. E abaixo seguimos com mais algumas atividades para vocês fixarem um conteúdo. Tudo bem tranquilo. Lembrar que as atividades que são de múltipla escolha, vocês vão marcar somente um X, tá? Somente uma resposta está correta. Então,
É isso, chegamos ao final de mais uma atividade. Não esqueça de deixar o caderno organizado. Se tiver dúvida, você pode entrar em contato com a escola pelo Zap, pelas redes sociais, né? Temos aí o YouTube da escola, MF Irmã Dulce. Temos também as minhas redes sociais, YouTube Aprender é Show, o Instagram, né? @Aprender é Show, onde também essa aulinha vai estar lá, que você quiser rever, vai lá, se inscreve, curte, passa para os outros colegas que ainda não estão acompanhando a escola e nem a nós, né, nem a mim nas redes sociais. E fiquem com Deus e até uma próxima atividade.